Olá pessoal do nono ano, eu sou o professor Alisson e hoje nós iremos ver a ideia de semelhança de triângulo de um outro formato, com calma, com paciência. E também iremos ver propriedades de homotetia, beleza? Então chama o pessoal, chama a galera e vamos para essa aula, ok? Vamos pensar o seguinte, triângulo, o que é que tem no triângulo? Então, ó, observe aí na tela de vocês esse triângulo. Esse triângulo tem o quê? Aí você vai dizer, tem três lados iguais ou três lados, ângulos. Beleza. Então esse é o triângulo. E vamos ver um outro triângulo. Beleza. Agora vamos comparar esses dois triângulos. O que é que temos nesse triângulo? Temos os ângulos, ok. Aí eu pergunto para vocês, será que esses dois triângulos são semelhantes? Aí você tem que olhar. Olhar o quê? Você vai olhar os ângulos e também os lados. Como assim? Então a gente vai olhar primeiro caso de congruência de triângulo, semelhança de triângulo. Qual é? Ângulo, ângulo. Então você vai observar no triângulo aí o seu ângulo e vai observar no outro triângulo se esse ângulo, que é correspondente ao outro grande, eles têm a mesma medida. Como assim? Veja aí que existe esse ângulo e existe esse ângulo aqui. Se você perceber que as suas medidas são semelhantes, assim, são iguais, tipo, se for 40, o outro tem que medir 40. Se for 65, o outro tem que medir 65. Eles têm que ser semelhantes. Aí você vem para o outro ângulo. Aí de vermelho tem esse ângulo. E a gente olha para o outro ângulo na mesma posição. Se eles forem iguais, com as mesmas medidas, aí você conclui o primeiro caso de semelhança de triângulo. Ângulo, ângulo. Aí você vai perguntar, mas e o ângulo de cima? Eles também são iguais? Perceba o seguinte, se nós temos dois ângulos iguais e a soma deles, dos três ângulos tem que dar 180, se nós temos dois iguais, o outro de cima também será igual. Beleza? Então esse é o primeiro caso de congruência de triângulo. Ângulo, ângulo. Então, 65, a gente vê que o outro é 65. 40, a gente vê que o outro é 40. Então o ângulo de cima também será igual, beleza? Então, quando você olhar o triângulo, olha os ângulos, beleza? Mas eu vou olhar agora o segundo caso de semelhança. Lado, ângulo, lado. Como assim? Eu vou olhar um lado e vou ver se o outro lado é proporcional. O que é isso, proporcional? Se existe um número que eu multiplico e gero esse lado. Beleza. Então, se isso acontecer, eu vou olhar o ângulo. Se os ângulos são da mesma medida, ok. Só falta olhar o outro lado. Certo? Então, observe aqui para mim, por favor. Eu tenho esse triângulo aqui, você vai olhar esse lado e vai ser proporcional a esse. Beleza. Então, você vai observar esse ângulo, se é mesma medida desse. Ok, então você vai olhar esse lado, se é proporcional a esse. Então fica lado, ângulo, lado. Mas não tem a posição correta, você pode olhar qualquer um. Você pode olhar esse lado com esse ângulo com esse e esse lado com esse. Se os lados forem proporcionais e os ângulos a mesma medida, beleza. Então, é o segundo caso de semelhança. Observa aí na tela de vocês. Então, você vai observar esse lado, ok, que vai corresponder a esse lado pequeno. Existe um número, o 2 no lado pequeno. Então, qual será a informação do lado grande? Vamos dizer assim, 4. Aí eu pergunto, qual foi o número que multiplicou por 2, gerou 4? Aí você vai dizer, é muito fácil, foi 2. Perfeito. Mas quando não for possível a gente ver assim, você pega o lado maior
e divide para o lado menor. 4 divide por 2, 2. Beleza. Então a gente vê que de um lado para o outro, do menor para o maior, dobra, né? Multiplica por 2. E voltando do maior para o menor, divide por 2. A gente vai ver que isso é a razão de proporcionalidade. Então a gente viu esse lado e viu a constante de proporcionalidade. Beleza. Então a gente vai ver se os ângulos são semelhantes, têm a mesma medida. A gente viu que é 65 e 65, eu usei o mesmo exemplo. Então a gente só falta ver o outro lado, para ver se eles são proporcionais. Se na verificação do outro lado não for proporcional, eles não são semelhantes. Mesmo tendo dois, tendo lado e ângulo, e o terceiro não for proporcional, não são semelhantes. Então tem que ter esse caso, lado, ângulo, lado. Então, ó, essa informação de baixo é 4. Para que esse caso prevaleça, qual será o lado maior? Perfeito, 8. Tem que ser 8. Porque se eu estou indo do menor para o maior, dobra. Então, isso vai acontecer com todos os outros lados. E eu vou observar agora o outro, né? 3, 6. Perceba que os lados são proporcionais e os ângulos, os ângulos são de mesma medida. Então, temos o segundo caso de proporcionalidade, que é o 4 multiplica por 2 vira 8, e o lado também, 2 multiplica por 2 dá 4, e o 3 multiplica por 2 dá 6. Certo? E isso acontecendo, nós teremos, só olhando os lados, o terceiro caso de semelhança. Ok? Observe aqui, por favor, que esse lado maior, você voltando, você está reduzindo o tamanho. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então isso acontece com todos os lados. Reduzindo ou ampliando. 3 dividido por 2, quer dizer, 3 multiplica por 2, 6. 2 multiplica por 2, 4. E 4 multiplica por 8, quer dizer, por 2, 8. Então temos o terceiro caso, que é lado, lado, lado. Então, para você ver se os triângulos são semelhantes, você tem que observar essas três situações. Ok? A gente já viu o teorema fundamental de semelhança, a gente já abordou de um outro formato. Mas agora a gente tem que olhar esse detalhe. Observe se temos dois ângulos, ângulo, ângulo, de mesma medida. Se nós temos lado, ângulo, lado, segundo caso, e se tiver só a informação do lado, observe se eles são proporcionais. Se existe um número que eu multiplico, vai gerar um lado. Se isso acontecer com todos os outros dois lados, esse triângulo a gente diz que ele é semelhante. Ok? Então, ó, vamos para um exemplo aí para vocês. Que a gente viu que é uma constante de proporcionalidade é 2. Beleza? Agora observe esse exemplo agora. Certo? Esse triângulo está no plano, né? Então a gente vai observar o seguinte. Qual desses triângulos eles são semelhantes? E aí? Qual é o triângulo que é semelhante? O triângulo A, o B, o C ou o D? Então, ó, observe que existem cores para os ângulos. Então você vai observar o quê? Se tem a mesma cor, vamos considerar que esses ângulos são congruentes, na mesma medida. Então, qual é o triângulo que a gente observa? Então, veja aí o triângulo B e o triângulo D, né? Se eles estão com as mesmas cores, ó. Não importa a posição deles. Ele pode estar de um lado, invertido, não importa. Você tem que observar o quê? Ângulo, ângulo, lado, 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 ou lado, ângulo, lado. Certo? Então, ó, se você observar que o triângulo B e o D, eles têm esse ângulo aqui com esse. Certo? Esse ângulo aqui com esse. Veja aqui, esse ângulo roxo está para esse ângulo aqui. E esse ângulozinho verde está para esse. Então a gente observa que eles têm ângulo, ângulo, ângulo. Primeiro caso de semelhança, vamos dizer assim. E os outros? Veja aqui, esse A com esse, beleza, mas não existe outra cor igual.
Então já morre. Porque se são semelhantes, todos os 3 casos vai bater. Então, ó, organizando aqui, veja aí na tela de vocês. A gente pega esse triângulo e tenta colocar numa posição que visualize melhor. Agora você percebe as cores perfeitamente. Que eu inverti o triângulo para facilitar para vocês, ó. Então existe esse ângulo com esse, perfeito. Vamos observar o outro. O outro ângulo, ó, esse e esse, bateu. Se nós temos, ó, ângulo, são semelhantes. Primeiro caso, semelhança. Logo, o outro ângulo também vai bater. Certo? Então, para a gente continuar, vamos observar os lados. Certo? Como assim os lados? A gente vai pegar um lado e vai ver a proporcionalidade para o outro. Como assim? Se eu tenho 2, gera 6, multiplicou por quanto? Se eu tenho um número, multiplicou por quanto? Então vamos ver lado por lado. Então, ó, esse lado aqui é 7,2, certo? Então, ó, qual é o outro lado do menor que corresponde a esse? O 6. Qual é a constante de proporcionalidade? Você vê que o lado maior é 7,2, quer dizer, o lado maior é 7,2 e o menor é 6. Certo? Mas qual é o número que multiplicou? Veja, você vai pegar o 7,2 dividido por 6, 1,2. Então é a constante de proporcionalidade. Certo? Então, ó, todos os lados têm que dar o mesmo valor. Senão, não são semelhantes. Como a gente viu que tem os 3 ângulos, logo que vai bater, porque eles são semelhantes. Então, observando o outro ângulo. 3,6 dividido por 3. Vai bater 1,2. Perfeito. E o outro ângulo, quer dizer, o outro lado, 4,8 dividido por 4 dá 1,2. Perfeito. Então a gente observou que os ângulos são semelhantes, ó, ângulo. Observou que se eu pegar um lado é proporcional ao outro, o ângulo tem a mesma medida do outro ângulo e outro lado é proporcional ao outro, segundo o caso de semelhança, e lado, os 3 lados são proporcionais. E a razão de proporcionalidade é 1,2. Beleza? O resultado é 1,2. Perfeito? Agora iremos entender homotetia. Então, como é homotetia? Então, observe o seguinte, ó, essas retas e um ponto. Então, a gente pega um ponto e passa retas. Beleza? Certo. A gente constrói figuras aí. Veja o que foi construído nessas retas. Beleza? Essa figura foi construída, né? Então, existe uma outra figura ampliada, vamos dizer assim. E existe uma outra também ampliada. E assim vai aumentando. Ok? Observe aqui, por favor, que esse lado ele é paralelo ao outro correspondente. Que esse lado menorzinho é paralelo a esse. Então, na homotetia, os lados são paralelos. Então, ó, esse é paralelo a esse é paralelo a esse. Esse de cima é paralelo a esse. Eles são paralelos. E observe agora, aí na tela de vocês, os ângulos. Será que os ângulos mudam? Veja aqui, existem ângulos retos. Perfeito. Então, não vai alterar os ângulos. Então, na homotetia, se prevalece os ângulos. Os lados, eles são paralelos. E também eles são proporcionais. Então, existe um número que eu vou ampliando, gera outro lado. Que eu vou ampliando, gera o terceiro lado. E assim vai a terceira figura, a quarta figura. Então, ó, essa razão de proporcionalidade vai para todos os lados. Então, observe aqui o próximo exemplo de homotetia. Veja aqui, nós temos, ó, 3, vamos dizer assim, retas e um ponto em comum delas. E qual é a figura que vai ser formada? Veja aqui, eu coloquei um quadrado, esse eu ampliei, e existe mais um ampliado. Então veja que os lados, eles são paralelos. E já do quadrado menor para o quadrado maior, vamos dizer assim, se for 2, o quadrado maior, se a constante for 2, então fica 2 vezes 2, 4. Então todos os lados terá essa mesma multiplicação. E assim sucessivamente. Se você pega o quadrado menor,
e vê o lado no quadrado maior, você observa que existe um número aqui e tiver o número nesse lado, por exemplo, se aqui for 2 e aqui for 8, então qual foi a constante que a gente multiplicou? Ah, multiplicou por 4. 2 vezes 4 gerou esse lado 8. Então, se aqui é 2, multiplico também por 4 e gera o outro lado. Então, ó, você tem que observar esse detalhe, que os lados eles são paralelos, os ângulos não mudam, a gente sabe que o ângulo interno, né, cada encontro desse é 90 graus, que num quadrilátero a soma dos ângulos internos é 360, né? Então veja aqui, esse é 90, 90, 90, 90. Não muda os lados, quer dizer, não muda os ângulos. Não importa a figura. Se ele está numa homotetia, os lados são paralelos, os ângulos eles prevalecem e os lados eles são proporcionais. Só lembrar do triângulo. A gente acabou de ver a semelhança de triângulo. Perfeito. Então, se a gente pegar um triângulo semelhante e aumentando, aumentando, e a gente ligar os vértices em uma reta e encontrar num ponto, nós teremos a homotetia. Então, ó, se eu tenho um triângulo e é semelhante a outro, os lados eles vão ficar paralelos, os lados eles vão ficar proporcionais e os ângulos não vão mudar. Beleza? Então, ó, veja agora se a gente tirar essa reta e esse ponto. Observe aí na tela de vocês, se a gente tirar essa reta e esse ponto, vai ficar só a figura. Então, ó, a figura ele vai como fosse encaixar, vamos dizer assim, para ficar. Veja aqui, com esse exemplo, a gente observa que a figura está sendo ampliada, ok? Existe um outro, se a gente quiser formar a figura, também será uma ampliação, onde os lados vão ser proporcionais e os ângulos vão ser iguais. Assim também acontece nessa figura que a gente fez do quadrado, ok? Então, ó, veja que eles vão ficar encaixando, ó, beleza? Então, ó, observe aí que vai ampliando, 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 ampliando. Essa é a homotetia, ok? Onde a gente vê que os lados, não é para não esquecer mesmo. Eu estou repetindo para não esquecer. Os lados, eles são proporcionais, os ângulos, eles não mudam e os lados, eles são paralelos, ok? Como a gente observou aqui, voltando, ó, veja a construção que a gente acabou de ver, indo e voltando, ó. Esse lado, esse e vindo para cá. Veja que eu vou construir essa figura na homotetia, vamos dizer assim, construir, ó. Pego esse lado, esse e esse. E vamos passar as retas, né? E o ponto, ó. Então, nós temos a homotetia. Vamos observar no outro, ó. Beleza? E vamos passar as retas, a homotetia. Pode existir várias outras figuras aumentadas, certo? Então, ó, a gente observa aqui, na homotetia, você observa os lados. Se existe uma figura, ampliou. Beleza. Então, é homotetia? Então, vamos fazer o seguinte. Esse lado, paralelo a esse. Perfeito. Esse lado vale 6. E esse lado vale 12. Show de bola. Então, ampliou. 6 para 12, multiplicou por 2. Então, isso acontece com todos os outros lados. Se acontecer, ó, para esse e esse, se aqui for um número e aqui vai gerar um dobro desse, permanece na homotetia. Certo? E os lados, eles são paralelos e a sua proporção, ó, vai manter. Então, não esqueça. E também no triângulo, veja aqui. Fecha o olho e pensa. Quais são as semelhanças de triângulo? Ângulo, ângulo. Observe o ângulo. Não importa a posição do triângulo. Pode estar de um lado, do outro, não importa. Certo? Não importa a posição. Observe o ângulo. Se tiver ângulos semelhantes, você tenta ver a posição melhor para facilitar a visualização. Se os ângulos têm a medida iguais, beleza, achei um. Então vamos para o outro. Eita, achou. E o terceiro também. Por quê? A soma dos ângulos internos do triângulo é 180, certo?
Então agora vamos... Ah, não tem ângulo, certo? Apareceu um lado, um ângulo e outro lado. Vamos observar o quê? Se um lado é proporcional ao outro. O que é isso? Eu não consigo ver o que é proporcional. Então pega o lado maior e o lado do triângulo menorzinho, a mesma posição. Eu não posso pegar um triângulo nessa posição aqui e pegar o outro lado daqui. Eu tenho que pegar na mesma posição. Se eu pegar na mesma posição e verificar que esses lados são proporcionais, aí você pode dizer, eu não consigo entender o lado proporcional. Então pegue esse valor do lado maior, divida pelo valor do lado menor. Vai dar um número. Show de bola. Só vou guardar esse número. Vai para o ângulo. Então você pega o ângulo, vê se tem a mesma medida do ângulo. Show de bola, são iguais. Então vamos observar para o outro. Se a gente pegar esse lado e dividir por esse e gerar o mesmo valor que a gente guardou, show de bola. São semelhantes. Lado, ângulo, lado. E agora aparecer só os lados. O que é que você vai fazer? Vou olhar a proporcionalidade dos lados. Pega um lado, mesmo esquema. Pega um lado, divide, guarda o número. Pega outro lado, divide, guarda o número. Se esses números forem iguais, show de bola, parte para o abraço, triângulo semelhante. Ah, se eles não são iguais, pronto, para aí e definir. Parou. Por quê? Porque não são semelhantes. Então, se tem dois semelhantes, possivelmente o terceiro também será. Beleza? Ah, mas olha o terceiro. Ah, o terceiro não é. Então, você vai ter que encontrar um lado, lado e lado. E na homotetia, que é como fosse um assunto novo, que a gente que isso cai no SAEP, beleza? Então, ó, você vai observar a proporcionalidade das figuras, certo? Então, ó, encaixa, tenta encaixar. Ah, encaixou, beleza. Então, vamos ver a proporcionalidade de um lado com o outro e os ângulos, beleza? Então, ó, sem estresse, observe os lados, observe os ângulos. Se um lado faltar, que a pergunta for para encontrar esse lado, então você vai procurar a informação que tem dos lados. Então, se eu estou olhando esse lado e esse, perfeito. Mas esse lado aqui falta. E aqui tem. Então, esse está para esse lado. Você vai dividir esse, informação dividido por essa, ok, o número. Então, esse valor que está aqui vai multiplicar por o mesmo número para gerar esse. Você pega esse número e multiplica. Então, não importa os lados. Se eu estou ampliando, vai ampliar todos os lados. Se eu estou reduzindo, vai reduzir todos os lados. Beleza? Então, ó, se você não entendeu essa aula, reveja, tentem procurar o professor de vocês, pesquisar e também nos procurar nas redes sociais. Beleza? Então, ó, homotetia, vamos ver a situação da homotetia. Os lados são paralelos, os ângulos, eles não mudam, não vai mudar. Ah, mas se eu tenho um ângulo que mudou, eles não estão em homotetia. Beleza? Então ele vai prevalecer os ângulos, os lados vão ser proporcionais, certo? Como esse exemplo aqui, que você observa que os lados eles são paralelos e os ângulos ele não vai mudar. Beleza? É como se você está ampliando uma figura, ampliando, ampliando. Ele não muda. Beleza? E os ângulos também não mudam. Então, se você olhar assim na figura, o que é que não muda na homotetia? Os ângulos. E os lados acontece o quê? Eles são proporcionais. Beleza? Essa é a dica. Não muda os ângulos, os lados eles são proporcionais e os lados também eles são paralelos. Vai ficando paralelo, crescendo, crescendo, crescendo. Beleza? Então, ó, essa foi a aula de hoje. Então, ó, reveja com calma essa aula. Entre no EducaPE, no AVA, tem lá os desafios, tem lá as atividades propostas, tem materiais extra para vocês estudarem, tentarem entender melhor este assunto. Beleza? Então, estudem, entre no AVA, faça os desafios, procure o professor. O conhecimento é uma coisa que ninguém tira. Forte abraço e até a próxima.